Boa tarde, gente. O Gabi que vai conduzir hoje como mediador, tá bom? Mas eu vou participar aqui com vocês também. Sejam bem-vindos. Obrigada pelos que estão presentes e obrigada, Lê, também. Vamos lá, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez a gente está aqui no programa Viver Saudavelmente. Tem pessoas que não podem estar aqui presente agora, mas vão poder acompanhar no YouTube com a gente, no nosso canal do Espaço Zoe. E vai estar no YouTube um dia depois que a gente fazer o programa. Vai ser toda segunda-feira, de forma quinzenal. E vai estar sempre no YouTube, a gente está sempre atualizando também nas nossas mídias sociais. E hoje a gente está aqui com a Letícia, ela que já esteve com a gente antes. Ela é nutricionista, ela vai falar sobre o planejamento para uma vida saudável, o quanto isso tem benefícios e é benéfico para a nossa saúde. Pode se apresentar, Letícia, por favor. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Letícia, eu sou nutricionista. Eu atuo em clínica, né? Sou pós-graduada em nutrição clínica, ambulatorial e hospitalar. E atuo com atendimentos, né? De forma online em Santos e também em Jundiaí, no estado de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouco com vocês, vai ser um bate-papo, uma conversa, para abrir até o entendimento, né, sobre o que é alimentação saudável, né, como planejar essa alimentação no dia a dia. Você vai fazer alguma pergunta? Pode começar. E muitas vezes a gente fica, né, vou começar alimentação saudável, ou eu vou começar uma dieta, né? Quantas vezes já não bateu isso? Ah, mas eu vou começar na segunda-feira, vou aproveitar bem esse... Ou então, como é que eu faço para ter uma boa alimentação, né? Como é que eu faço para... Como é que eu começo a planejar a minha alimentação? Não sei nem por onde começar. É muito importante. Primeiramente, quando me vêm nessas perguntas, eu sempre falo uma dica que é para guardar ali no coração, na mente, que é o desembale menos e descasque mais. Tendo essa ideia de que é mais importante a gente cultivar aquilo que é natural, os alimentos mais naturais que provêm da terra, sabe? De ingredientes, até nomes que a gente nunca ouviu falar, é um bom começo, a gente planejar com aquilo que é mais natural possível, porque vai estar trazendo ali os nutrientes necessários para o nosso organismo funcionar, né? Vai estar tratando de forma geral, com antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, e também evitando o excesso de açúcares, o excesso de gordura, que a longo prazo acaba causando doenças crônicas não transmissíveis, né? Acaba também principalmente as cardiovasculares. É importante a gente começar com um planejamento do mais natural. E também, e como a gente vai ao mercado, né? E a gente sai comprando tudo ali que vê pela frente. Olha, uma dica que eu costumo até dar: compre, primeiramente, 3 alimentos de cada. Por exemplo, 3 frutas, 3 verduras, 3 legumes, né? É legal para você planejar bem ali o seu dia a dia, né? Vai no mercado e pense em preparação desses alimentos, né? Com esses 3 tipos de verdura, 3 tipos de frutas e de legumes também. Dá para a gente fazer preparações assim muito ricas, porque isso acaba evitando também o desperdício. E muitas vezes a gente compra, né, aquele maço de... Lê, nós não estamos ouvindo. Opa. Oi? Voltou. Ah, gente, onde que parou? Não, você falou do mercado e que nós compramos uma coisa de cada item, nós compramos no máximo, aí parou. Então, nossa, não faz tempo, gente. É legal escolher 3 itens de cada grupo. Por exemplo, 3 frutas, 3 legumes
e 3 verduras, né? Também para a gente evitar o desperdício de alimento. Muitas vezes a gente compra, né, aquela couve, e que, eu não compro couve porque perde, vem muitas folhas ali no pacotinho e acaba perdendo. Então, e por que que acaba perdendo essa couve? Vamos otimizar, né, o uso desse alimento. Se, por exemplo, faço refogada, tá vendo que tá ali começando a perder, legal de preparar suco, colocar em forminha de gelo, né, o suco da couve batida com aquele tal do suco verde que pode bater com abacaxi, com gengibre, e colocar ali naquelas forminhas que vai durar por bastante tempo, depois é só bater ali no liquidificador, ou então preparar massa de panqueca, por exemplo, uma massa verde, coloca ali na massa também. Então, Acho que a dona Margarida quer perguntar alguma coisa. Dona Margarida, pode perguntar. Eu já ouvi falar, alguns médicos falam que a couve, mesmo depois que ela é amarela, ela pode continuar sendo usada. É verdade isso ou não? Muita couve. Não, eu não entendi. O que pode ser continuado usado, dona Margarida? A couve quando ela é amarela. Depois de amarelada, ela pode continuar sendo usada? Lê a dúvida. Então, depende do tom ali do amarelado. Quando ela está muito ali já bem amarelada, aí não é legal a utilização dela, né? Que perde muito ali da pigmentação, né? Da clorofila dela. Então, é legal a gente, assim, pelos compostos da couve, utilizar ela ainda bem verdinha, né? Aí, quando tá amarelada, aqui em casa a gente costuma deixar para os passarinhos, até para comerem. Mas é legal de estar usando quando ela tá bem verdinha mesmo. Aí, para evitar o desperdício, né, deixar que fique amarelada, é legal essas dicas, né? De ou fazer refogada, ou colocar na massa da panqueca, ou colocar também como salada crua, né, também. Ou então em suco verde, bater o suco e colocar na forminha de gelo, para também tá podendo utilizar melhor esse alimento. Tem um comentário aqui da Andréia, ela tem lipedema. Dicas que poderia ajudar ela. Alimentação anti-inflamatória. O principal é desinflamar, né? Porque a gente vê no lipedema uma inflamação ocorrendo, né? E a gente precisa desinflamar. E o que a gente faz com isso? A gente insere alimentos, né, com potencial anti-inflamatório, principalmente cúrcuma. A cúrcuma, que eu sempre falo da cúrcuma, que ela é incrível, ela tem um potencial anti-inflamatório muito grande, e a gente utiliza um tratamento conjunto, né, com alimentação bem equilibrada. A gente precisa, né, tratar ali direitinho com aquilo que você come, evitando os refinados, açúcares, farinha branca em excesso, e eliminar, né, esses alimentos que são mais inflamatórios, ou seja, os ultraprocessados, aqueles que têm aditivos, muitos aditivos químicos, e promover uma alimentação mais natural. Então, é bem importante, né, entrar com uma estratégia correta até com quem tem lipedema para poder ali controlar direitinho. Tem suplementação, muitas vezes, né, dependendo do seu grau, né, de lipedema. É bem legal, qualquer coisa a gente pode conversar depois. Mas dependendo do grau, a gente vê uma suplementação. Eu trabalho também bastante com o uso de óleos essenciais, também para ajudar, principalmente na parte de massagem ali, da circulação. Acaba sendo bem interessante. Então, é uma estratégia, né, bem conjunta, principalmente com uma alimentação anti-inflamatória. A gente vai te desinflamar, né, através da alimentação com alimentos mais naturais, fontes de ômega 3. O ômega 3 também é excelente, assim, para quem tem lipedema, é, assim, essencial. Ômega 3, cúrcuma, temperar com aqueles temperinhos naturais, sabe? Evitar aqueles condimentos prontos, sabe? Aqueles temperos prontos que são ricos em gordura, em sódio. Importante também mais frutas, verduras, legumes, né? Ser a sua alimentação mais rica naquilo que é natural do que aquilo que é ultraprocessado. Mas a gente entra com uma estratégia ali bem certinha para poder controlar essa situação. Eu tenho uma dúvida.
Eu estou comendo bastante fruta agora. Eu queria saber se tem alguma que se pode. Acho que fruta assim não se evita muito e tal. Mas qual fruta você recomenda para não consumir muito de noite, assim? Porque eu chego tarde em casa, né? Ah, sim. Ó, legal que você aumentou o consumo de frutas. Isso aí Aham. tá de legal. À noite, antes de dormir, como você chega, né, da faculdade e tal, seria bater, assim, como se fosse uma vitamina, talvez para você. Depende muito da sua fome, né? Como Uhum. você vai estar sentindo, mas ter uma vitamina acaba sendo legal. Só que o leite, muitas vezes, pode acabar, né, causando aquele refluxo. Bate uma vitamina ou com água ou com leite vegetal, Uhum. dependendo. Mas vai, por exemplo, a banana. A banana eu sinto que é pesada à noite. E Aham. isso é muito legal, talvez você não sinta, né? Então, uma maçã acaba sendo legal para comer de noite. Com a Pera. casca da fibra. Isso, pera também acaba sendo uma fruta legal. Então, depende, mamão também. Uhum. Frutas ácidas, sim ou não? Tipo laranja ou assim. Mas, uma coisa que é bem legal, uma fruta bem legal, que é assim, que ajuda muito no sono, ainda mais quem tem problemas assim de insônia, quem, né, tem problemas, dificuldades para dormir, é legal o kiwi. O kiwi, ele Por quê? ajuda muito no sono. Olha Ele só, não tem. sabia. Oi? Não Eu não entendi. sabia. Não sabia. Sim, o kiwi é uma fruta assim incrível que ajuda muito no sono também. Então, se possível, ter um kiwi antes de dormir acaba sendo bem legal, ajuda na qualidade do sono até. Mas, assim, dependendo da sua fome, seria legal bater uma vitamina com frutas mais, assim, maçã e mamão, por exemplo, Aham. se tiver. Mais leves, assim, né? Isso. Aham, Se entendi. não são, Obrigado. se for um Uhum. melão ou uma banana, né, Aham. que ou goiaba, frutas que parece que É. ficam dando. Mas A banana fica até muito consistente, né? A vitamina da banana, né? Às vezes fica até difícil de você ficar consumindo, né? sim, sim. Então, algo que ajude na digestão também, porque é ruim dormir se sentindo empanturrado, né? Uhum. Muito. Ó, tem uma dúvida aqui, do Luan. Ele falou: boa tarde. Tenho muitos pacientes aqui em Porangaba que possuem problemas cardíacos. Sobre as orientações de restrição de alimentos para pacientes com insuficiência cardíaca. Há alguns alimentos que você não recomenda para esse tipo de paciente? Paciente com insuficiência cardíaca? Cardíaca. O excesso de gordura, Uhum. né? É o que a gente já pensa. Em gordura, eu falo, gordura animal, né? Aquela gordura Sim. ali do bife. Excesso Uhum. de manteiga, fritura, principalmente, evitar as Aham. frituras. E a contrapartida ali é inserir alimentos fontes de gordura boa, como o azeite, o ômega 3, dos peixes ali, como o salmão, a linhaça, a chia. Essas fontes de gordura boa acabam protegendo também a saúde cardiovascular. Então, e também evitar excesso de sódio é muito importante para quem tem essa questão cardíaca. E também evitar ultraprocessados, né? Que nem eu sempre falo, esses ultraprocessados que são ricos em gorduras, gordura trans, que são, assim, terríveis para a saúde do coração. E inserir aquilo que é mais natural, né? As frutas, as verduras. E, claro, ter ali um controle necessário, né? Daquilo que você ingere, da questão calórica. É legal Certo. ver se a pessoa está perdendo muito peso, aí entraria com uma suplementação proteica, né? Teria que avaliar bem os casos, né? Porque Você comentou. Pode tem, falar, perdão. e tem gente que acaba perdendo, né? Muito peso e a gente Uhum. não pode pessoa. Certo. Então, você comentou sobre a gordura boa, no caso, né? Eu não sei se em alguma outra reunião havia feito essa pergunta, mas pode explicar um pouquinho, não só para mim, como o pessoal que está aqui, às vezes pode ter essa dúvida da diferença e da qualidade que ela te proporciona da gordura boa e dos malefícios da gordura ruim, né? Sim, a gordura considerada boa é aquela que ajuda muito no funcionamento cardíaco do nosso Uhum. cérebro. Tanto que o nosso cérebro ele é feito muito de gordura. Então, ele precisa de fonte de gordura que não cause, por exemplo, entupimento dos vasos sanguíneos, como o excesso de gordura saturada, que causa
problemas, né, ali nas veias, que a gente até ouviu falar sobre o colesterol, que entupimento de vasos sanguíneos, aí que pode causar um infarto e tudo mais. Então, essas gorduras saturadas a gente acha principalmente em origem animal. A gordura saturada é de origem animal. E por isso que a gente fala que para não, né, exceder o consumo delas. E também tem o quê? A gordura trans, que é aquela modificada ali em laboratório, né? Que é feita ali na indústria. Que é para o quê? Para dar sabor, textura nos alimentos, biscoitos, sorvete, a gente encontra gorduras trans, em massas de bolo ali prontas, muitos caldos, sabe? A gente encontra gordura trans. E essas gorduras são prejudiciais à saúde cardiovascular, né? São gorduras que aumentam ali os níveis de colesterol ruim, que também acaba favorecendo o entupimento dos vasos sanguíneos e que a gente precisa o quê? Evitar. É claro, a gente não vai cortar a gordura trans, a gente evita, mas a gordura saturada a gente precisa consumir também. Não é para a gente cortar a gordura animal, mas ela tem uma quantidade ali que não pode exceder. E um tipo de gordura para a gente também evitar, as frituras, aquelas que são imersas ali em óleo e são quentes, também acabam sendo prejudiciais. Já as gorduras boas, que são aquelas que promovem saúde, que promovem um melhor funcionamento para o nosso corpo, até para absorver vitamina, a gente precisa de gordura. A gente tem vitaminas que são a vitamina A, D, E e K, elas são lipossolúveis, ou seja, elas são absorvidas pela gordura. Então, até uma dica legal, se você toma suplemento de vitamina D, é legal você consumir com uma fonte de gordura para poder absorver melhor essa vitamina D, porque ela absorve na gordura. Então, elas são importantes, as gorduras, mas a gente precisa escolher formas que o nosso corpo trabalhe bem. E essas gorduras boas que a gente encontra no azeite extra virgem, que a gente encontra nas oleaginosas, castanhas, nozes, que a gente encontra na pasta de amendoim, que a gente encontra também, além das oleaginosas, também no ômega 3, né, que é um tipo de gordura. A gente encontra também nos peixes principalmente salmão, né, ele é rico em gordura boa. E também a gente precisa consumir esse tipo de gordura para que o nosso corpo funcione bem. E muitas vezes até protege a saúde cardiovascular. Então, é algo para a gente estar fazendo a melhor escolha ali. Respondido, né? Tem um comentário aqui, só vou destacar, antes de você dar sequência no planejamento, que é uma constatação bem interessante. A Jocilene coloca que ela tem artrite reumatoide e fibromialgia, que são duas doenças bem difíceis de controlar, né? E ela diz que o suco verde é o meu melhor remédio, é o melhor remédio para ela, porque além de causar bem-estar, alivia as dores. Olha só. Muito bom. Isso é incrível. Isso é incrível. E o que você costuma colocar no seu suco verde? Faça uma dica também, acaba sendo bem legal. Se ela coloca aqui para gente ou se ela fala. Como você preferir, Jocilene? E muitas vezes no suco a gente coloca, né, laranja, ou abacaxi, ou gengibre, que acaba ajudando muito também com essas questões antioxidantes, anti-inflamatórias, que são excelentes para o funcionamento do corpo mesmo. Acho que pode continuar, Rê, Lê, com a sua dica de planejamento. Não tem mais perguntas aqui. Vamos ver se a Jo coloca aqui. Ela colocou. Ela coloca couve, limão, abacaxi, gengibre, maçã e cúrcuma. Nossa, olha, poderoso esse, hein? E a cúrcuma, gente, eu sou muito fã da cúrcuma.
Eu sou muito fã de cúrcuma. E possivelmente por ela ser um potente anti-inflamatório, ajuda bastante nesse seu caso. Essa Isso receita é muito... dela pode ser boa para a Andrea também, né? Que tem lipedema, né? Porque tem tudo aqui Sim, que você falou. Né? sim. É legal a gente dar até um print ali na receita, que acaba sendo bem Sim. legal. Gabi, a gente vai divulgar, né, Gabi? Vamos destacar. Eu gosto bastante também. Uhum. Colocar gengibre também, a couve, às vezes é abacaxi, às vezes é limão, às vezes é laranja, né? Vai Uhum. variando. E sem açúcar Ah, também. ela destacou aqui, sem açúcar. Ela não fica sem açúcar. Sim, é um bom ponto, gente. Uhum. Não, Legal, e não Rosilene. tem... Obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. Todo mundo acho que está com vontade de fazer esse chá agora. Uhum. E uso de chás também acabam sendo bem legais. Eu gosto bastante de indicar, né? E claro que o chá não pode ser assim em exagero, gente, porque chá é natural e não é porque é natural que não tem uma dose. Tudo tem ali a sua dose certinha para tomar. Tudo, até aquilo que a gente considera bom, né? Ah, é chazinho, ah, é só mais uma vitamina. Mas tudo precisa ser ali com moderação. Então, mas tem chás que ajudam muito, que são diuréticos, nessa questão até do lipedema. Eu costumo passar, né, alguns chás também, que acaba sendo bem interessante ali nesse processo de reeducação, né, de planejamento alimentar mais saudável. Então, continuando nessa parte do planejamento, é muito importante a gente ir ao mercado já com a lista, né? Porque que nem já ia falar há muito tempo, não vai ao mercado com fome, né? Porque quando a gente vai ao mercado com fome, é muito mais fácil a gente escolher alimentos que são densamente calóricos e que não vão nos nutrir adequadamente, né? Porque quando a gente está com fome, a gente quer algo fácil, rápido. E o que chama mais a nossa atenção? Aquele alimento todo elaborado, mais gorduroso, né? Então, uma dica, não vá ao mercado com fome. E também, faça sua lista, né, de compras. Aqui, olha a sua geladeira, aquilo que precisa comprar, e vai escrevendo, né, nessa lista. E assim você consegue fazer uma escolha melhor. Chega no mercado, olha as frutas, conheça, vai um dia e eu não costumo comer essa fruta, experimenta com novas preparações. E você vai ver, quando você abastece a sua casa com esses produtos mais naturais, né, alimentos mais nutritivos, você não vai sentir a falta daquele que é mais calórico, aquele que é mais denso em açúcar, por exemplo. E, claro, gente, eu não estou em nenhum momento, por exemplo, demonizando certo alimento, né? Não falando, nunca mais como chocolate. Não, eu não estou falando isso. Mas que para um planejamento de uma rotina mais saudável, que te traga benefícios, é importante a gente priorizar aquilo que é mais natural do que os alimentos que são mais industrializados, mais densos de calorias e de açúcares. E claro, de vez em quando você colocar ali um chocolate ou um alimento que você queira, não vai ter problema. A questão é a frequência e a quantidade que você consome. E, claro, no dia a dia tem até espaço, sim, para um chocolate. De preferência, um chocolate mais amargo, acima de 70%, acima de 70% cacau, acaba sendo bem interessante, porque também é antioxidante. Também traz benefícios para a nossa saúde. Então, esse olhar aqueles alimentos mais naturais, preparações, novos tipos de preparações, acaba sendo legal em saladas diferentes, né? Do que ficar na mesma salada todos os dias. É legal ter um planejamento. Até a preparação da mistura mesmo, novos tipos de carne, de temperos, né? Preferir os temperos mais naturais é bem legal. E que já vai te ajudando a expandir, né, a mente melhor, de conhecer novos alimentos, de escolher aquilo que é melhor para o seu corpo, aquilo que você vai estar trazendo ali para sua casa, né? E importante também o consumo de água, né, no seu dia a dia. É muito importante estar se hidratando e, né, ao longo do tempo. É uma boa dica para
para o seu dia a dia, né? Para essa mudança de rotina. E também, por exemplo, quando você for sair, né? Seja em festas, em comemorações, ou até sair para comer fora, né? E o que faz quando acontecem esses eventos? O comer também é social, né? Então, a gente vai ter comida, né? Nas festas e por onde a gente for confraternizar. E não precisa ter medo da comida. A questão... E você não precisa também levar uma marmita, né? Com, tô de dieta, não vou comer nada. Não precisa disso. Vai ao lugar, veja aquilo que está sendo servido e faça a sua porção, né? Escolha a melhor opção que tenha no cardápio, né? E mesmo sendo em festa, é legal comer com consciência, né? Isso também vale para festas, de que vai continuar tendo, por exemplo, coxinha no mundo, vai continuar tendo brigadeiro no mundo. Então, em festas, em eventos, é legal aproveitar as pessoas que estão com você e comer devagar, apreciar a comida que está sendo servida e sempre priorizar e respeitar sua fome, saciedade e satisfação. É muito importante que o nosso corpo ele emite esses sinais, né, de fome, de saciedade, de satisfação. E é muito importante estar também em eventos sociais, né, fazer uma porção maior, mastigar bem ali o alimento. É uma dica que eu dou assim, sempre mastiguem bem os alimentos e não precisa ficar fechado, né, numa caixa de mentalidade de dieta, mas transformar ali o seu pensamento de que, nossa, não vai acabar, não sei, vou comer como se não houvesse amanhã. O amanhã chega. Muitas vezes amanhã chega. E a gente precisa comer também com consciência. Letícia, eu tenho duas dúvidas. Quer continuar? Eu te cortei? Não, pode falar, pode falar. Então, sobre o planejamento que a gente tem que fazer. Eu tenho duas dúvidas, aliás. Muitas pessoas, por falta de acesso e tal, o peixe não é muito barato, principalmente para quem mora distante de litoral, essas coisas assim, o peixe fica mais caro também, né? Enfim. Como que a pessoa pode substituir por algum outro alimento ou alimentos que podem substituir o peixe? E outra dúvida que eu tenho você falou sobre a gordura boa e a gordura ruim, e o peixe é um bom alimento e tudo mais, mas se há algum peixe muito gorduroso que as pessoas consomem e não sabem, assim. Eu sei que muito se diz da preparação do peixe, né? Pode se dizer disso, mas tem alguns animais que são mais gordurosos, mesmo independente da preparação. Tem algum peixe assim também? Então, por exemplo, para substituir, né, o peixe, carnes magras, né, frango, a carne mesmo de porco, né, as carnes que são mais magras, porque muitas vezes acaba sendo realmente difícil, né, o acesso ao peixe em determinados lugares. Então, é importante estar consumindo carnes que sejam mais magras, né, e que não sejam muito gordurosas, né, porque tem carnes até ou de boi mesmo, que são mais gordurosas. Então, preferir as carnes mais magras em preparações cozidas, grelhadas ou assadas. Né? Evitar frituras. Não precisa necessariamente só consumir peixe, né? Mas tá colocando na escolha assim, do possível das carnes mais magras. E também uma dica, de vez em quando, assim, pode estar consumindo a sardinha enlatada. Né? A gente não é para consumir assim sempre, mas são dicas para você estar consumindo peixe, querendo ou não, elas são fontes de ômega 3 também. Mas a sardinha ou o atum, é importante estar escolhendo aqueles que são em óleo, né? Porque tem algumas marcas que são na água, né? Ali são enlatados, né, ali na água. E quando é na água, acaba sendo ruim, porque os metais pesados ficam ali no peixe e a gente acaba consumindo metais pesados. Legal! Então, o em óleo, pelo menos, dilui ali os metais pesados naquele óleo, a gente retira aquilo e consome ali o peixe. Por que a indústria permite que continue sendo enlatado com água, mesmo com os metais podendo afetar a saúde? Eu acredito que seja jogada de marketing, sabe? Às vezes tem aquela coisa na cabeça de em óleo, nossa, gordura, tem que fugir da gordura. E, não, esse aqui
água, então é de boa. Já Eu habitat acredito de peixe mesmo, né? também é algo que a gente fica tipo, oi, né? Então, porque fica tudo ali, os metais pesados na água, né? Acaba sendo mais prejudicial. Então, é importante, quando for escolher um enlatado, é preferível no óleo, né? Seja sardinha ou atum. Mas também podem estar sendo consumidos, né? Caso seja, assim, realmente mais difícil o consumo do peixe in natura. Certo. Tem mais um relato aqui, eu vou ler para você, tá? Aqui é do Luan, tá? Aqui em Porangaba nós temos um número relativo de pacientes com cálculo biliar, perdão, as famosas pedras na vesícula. Geralmente esses pacientes estão mais suscetíveis a acabar tendo mal-estar, entre outros sintomas, ao comerem alimentos mais gordurosos, né? Gostaria de saber o que recomendaria para esses pacientes como orientação de dieta e como alimentos mais saborosos para eles também, né? Sem perder esse prazer de comer, né? E que eles podem comer e pois eles referem ao Luan, que trabalha na saúde, a carência de alimentos como chocolate, pizza e afins. Alimentos que não fazem bem para a saúde, obviamente, em excesso, mas dão prazer, né, para o corpo. E eles relatam essa falta. Daí ele queria saber se você tem alguns alimentos que podem substituir isso, dando prazer para o paciente, sem eles precisar ficar recorrendo à medicação somente. Sim, sim. Tanto que, nesse caso, né, tem que prestar bastante atenção na alimentação. Muitas vezes a pessoa vai para a cirurgia, né, para tirar ali a vesícula. Aí, quando a pessoa retira a vesícula, é que tem que tomar ali mais cuidado, né, com a questão da gordura. Mas, nesse caso, alimentos fonte de gordura boa, claro, tudo assim, com moderação, sem o excesso. Porque até o excesso, por exemplo, de oleaginosas acaba sendo prejudicial. Então, tudo ali com moderação. E, por exemplo, essa questão da pizza, a pessoa, quando come uma vez, acaba passando mal. Então, depende também de cada caso, como a pessoa vai reagir. Se ela comer de vez, assim, quando, não causa problemas, mas o problema é a frequência que vai consumir. O chocolate é legal escolher aquele mais amargo, né? Que tem um que tenha menor teor de gordura, de açúcares, né? Escolher, inclusive os mais amargos têm antioxidantes e a comida em si para preparar é legal colocar temperos naturais, a cúrcuma, açafrão, né? Que é a cúrcuma. Então aquele também que é páprica, então louro, nossa, orégano, alecrim, manjericão, diversos temperos naturais para estar colocando na comida, né, no almoço, no jantar, e substituir, né, aquele Pronto. que o pessoal usa na comida. Então é legal estar preferindo os temperos mais naturais, né, que também fazem bem para a saúde e dão sabor para a comida. Nossa, muito sabor. É bem diferente. E acho que para você começar de baixo já esse planejamento, acho que os temperos já são uma base, né? Porque não é caro e você já começa a ver a diferença, né? Exatamente. Muita diferença. Escolher temperos diferentes, você está preparando, por exemplo, um filé de frango, você preparar ele assim com cúrcuma, com um pouco de lemon pepper, um pouquinho de páprica, já dá um gosto diferente. Né? Então, o alho, o sal, né, que é aquela base, o sal não em excesso. Então, a gente já encontra sabor naquilo que é mais natural, né? Então, e a gente não precisa apelar para aquilo que já está pronto e que é prejudicial para a saúde. Então, é bem importante ter esse planejamento do desembale menos e descasque mais, também para... Né? E aí também, claro, que eu sempre falo, cada caso é um caso, né? Depende muito de como a pessoa vai reagir. Gente que já come assim um pedaço de pizza e já passa mal, com sintomas gástricos e tudo mais. E tem gente que se come de vez em quando, não passa mal, né? Então, depende muito mesmo. A gente sempre fala isso, né? Que cada organismo
reage de uma forma, mas nesse a gente tem que prestar essa atenção maior mesmo com o consumo de gorduras, de frituras, né? Principalmente gordura trans, que a gente tá nessas massas de sorvete, né? Sorvete, creme, produto. Tá conseguindo me ouvir? Eu tô... Então, barulho. Acho que parou já. Então, tem uma pessoa aqui, que é a Rose, ela faz uma salada de fruta muito boa. Ela coloca mel ao invés de açúcar, né? E você já consegue ver a diferença boa também. E eu nunca tinha visto antes de você usar o mel para deixar mais doce uma salada de fruta. Assim, para mim sempre foi com açúcar mesmo, sabe? Ou com... É pior, né? Com leite condensado, salada de fruta. Enfim. E eu nunca tinha visto antes, eu achei bem interessante esse método de colocar o mel para deixar de certa forma mais natural aquilo, né? Não tacar só sachêzinho de açúcar. Exatamente, o açúcar não tem de colocar uma salada de frutas, né? E a salada, dá para colocar o mel, dá para colocar também um suco, né? Por exemplo, um suco de laranja, né? Junto com as frutas. Muitas são feitas de suco de laranja. Então, e dá para ficar boa, né? Um gosto bom, só que sem o açúcar, sem a adição de açúcar. Né? Ai, eu quero experimentar, Rose. Vamos combinar que você vem experimentar aqui no Instituto, né, Gabi? De vez em quando dá tempo, eu faço. Olha, delícia! E é muito bom para estar comendo de lanche, assim, à tarde. É uma boa opção. É uma salada de frutas. E agora que está entrando calor também. Não sei como está o tempo aí, mas aqui já está ficando calor. E já é uma boa opção. Tá quente, aqui tá 30 graus hoje. Nossa! Caramba! Então, não é só aqui em Santos. Aqui tá bem quente também. Então, é bem legal a gente... por exemplo, se você tem uma consulta nutricional, aí você tem ali, por exemplo, esse guia com um plano alimentar, né, daquilo que você vai comer no seu dia a dia, né, como um norte daquilo que o seu corpo precisa com o cálculo das suas necessidades. Então, por isso que é importante, né, a consulta individual. Mas é bem legal, assim, para começo, essa do desembale menos e descasque mais, de olhar rótulo. Fica que eu falo, gente, olhem rótulo. É muito importante você pegar no alimento ali, no rótulo, ler aquilo que é composto, né? A composição do alimento. Quando são aqueles alimentos com listas de ingredientes gigantes, é algo que não é legal, né? Sempre olhar o primeiro ponto, né? Que você avisou que é geralmente o que mais tem no produto, né? O primeiro alimento ali do rótulo é o que mais tem, né? Por exemplo, muitos alimentos têm ali açúcar em primeiro lugar. Aí você percebe que o açúcar é o que domina, né? O alimento. Então, é muito importante ter essa autonomia. E também de lista muito extensa de nomes, assim, que a gente... Né? Que nomes são esses? Que são cheios de conservantes, de corante, que acabam sendo prejudicial também. Optem sempre por um rótulo mais limpo, né, que a gente fala, com poucos ingredientes, de preferência até 5 ingredientes no rótulo, dependendo do alimento. Então, é bem importante estar fazendo essa escolha, né, daquilo que tem menos ingredientes e que for mais natural possível. Certo. O desembale mesmo descasque mais, né? Exatamente. Olê, eu percebo, posso falar, Gabi? Eu percebo uma dica assim do dia a dia meu, acho que algumas coisas aprendi com você, mas que se eu planejo, além do que comprar, é tipo, antes de dar fome, o que eu estou pensando em fazer para o jantar ou para o almoço? Porque senão, às vezes, você chega cansado e se você não pensou antes, não planejou antes, a tendência é comer algo errado e mais fácil. Né? Mesmo que você chegue com fome, se você já planeja um pouco, você fica com vontade de comer aquilo saudável. Pelo menos comigo é assim, que eu já planejei. Aí fica mais fácil eu
não pegar o mais fácil, não comer pão com qualquer coisa, em vez de fazer uma refeição com salada, com uma proteína, né? Não pedir um fast Pelo food, né? menos a minha ajuda bastante a fazer isso, planejar, Uhum. tipo, antes de sentir a fome, porque depois que você está com fome, a gente fica meio Nem- inconsequente, né? É. E aí a gente come o que tiver mais fácil quando está com muita fome. Para mim vale essa dica, não sei. Muito bom. Sim, é importante planejar o seu dia também, né? Ter essa rotina alimentar, meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, meu lanche da tarde. É muito legal planejar, né? Ainda mais quem trabalha fora, o que levar para o trabalho, né? O que eu posso levar que vai ser legal e rápido, por exemplo, e saudável. Então, o planejamento é muito importante. Fazer um planejamento semanal, por exemplo, eu vou comprar isso no mercado e vou fazer tal preparação, né? Fazer ali um esquema da semana, por exemplo, faz como se fosse um planner. Segunda-feira, café da manhã, isso. Almoço, jantar, você colocar ali as preparações que você vai fazer, né? Acaba sendo bem legal. Muitas vezes é legal até descrever para ficar mais lúdico aquilo que você vai preparar. E é muito mais fácil você não fugir ali da alimentação, né? Acabar não optando por alimentos mais calóricos, né? Ou qualquer coisa que a gente vê na nossa frente. Então, o planejamento é essencial. Né? É um caminho, é um hábito, né, a se fazer. Muitas vezes, né, não fica à vontade, mas é algo que vai ajudar bastante. E para muita gente é até legal fazer marmitas, por exemplo. Né? Fazer um dia da semana, fazer marmitinhas para o longo da semana, principalmente quem trabalha fora. Então, tendo planejado, vai ser até mais fácil aí dar ao mercado. Né? Porque você já vai saber aquilo que você vai comprar, os alimentos que você vai optar. Chega até a ser mais econômico também do que você comprar o que vê pela frente, né, também. E esse planejamento, você escrever aquilo que você vai comer, acaba te ajudando bastante e motiva, mas também é muito legal. Muito bom esse tipo de planejamento. A Josilene, a minha avó, ela colocou aí, ela também faz esse tipo de planejamento. E eu faço, mas não tanto assim, por conta do tempo que eu tenho de faculdade. Às vezes eu tô com a cabeça em outro lugar e tal, mas eu tô tentando regular um pouco isso, sabe? De tipo, quando eu chegar em casa, mais de fim de semana isso, eu vou fazer tal coisa para comer e já eu saio de casa de manhã já sabendo o que eu vou fazer no almoço, alguma coisa, janta, possivelmente. Então já tem isso daí, mais fim de semana. Na semana eu não penso muito nisso, mas o fim de semana que eu tô mais ok, daí eu paro e fico planejando isso nisso. E é legal planejar sua Uhum. planejar tá ali acumulado num dia, né? Não fazer escolhas ruins também. É legal. Começo da semana, domingo, por exemplo, faz a sua o seu planner semanal. Acaba sendo legal. Não tem mais nenhuma dúvida por enquanto? Tem alguma dúvida, Rosa? Não, acho que eu sempre tiro bastante dúvidas com a Lê, né? O que eu acho do planejamento é a experiência de algumas coisas que eu já fui aprendendo com a Lê, e que é muito verdadeiro o mercado que ela falou de gastar menos, porque se a gente começa a pensar em refeições saudáveis, a gente às vezes tem pessoas que falam, mas é caro comer saudável. Não é mais caro do que comer porcaria, né? Como a gente chama. Sai muito mais barato você comprar várias frutas, várias verduras, do que você ficar comprando petisco num lugar aqui, num lugar ali. Com certeza, eu acho que além da qualidade, tem essa questão do custo, que no fim não fica nada maior, fica menor, na verdade, se a gente tem na ponta do lápis, né? Mas é que o mais importante é esse planejamento. Às vezes, em vez de trazer uma fruta para comer no intervalo, se a gente não traz, qual que é a tendência? Ir comprar um salgado na padaria, né? E esse salgado, com certeza, custa muito mais caro do que uma pera, por exemplo, né? Do que uma maçã. E não é
tão benéfico para a gente, né? Então, o planejamento é tudo, é desde, né, da hora de ir no mercado, mas a hora que você começa o seu dia, o que você planeja ali de manhã, o que você vai carregar, né? E não é assim, se a gente deixa coisinhas práticas, não é tanto tempo a mais que a gente perde, a gente não tentar não usar que eu trabalho fora como desculpa, né? Porque se a gente foi no fim de semana e comprou as coisas, de manhã você pegar uma fruta para comer de manhã e uma fruta para comer à tarde, ou às vezes eu carrego uma fatia de queijo branco, que é uma proteína bem saudável, né? Então dá para gente se programar sem gastar tanto e comer mais saudável. E prevenir uma série de doenças, né? Que eu acho que esse é o objetivo final de todo mundo, é a saúde, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar bem essas dicas da Lê mesmo, assim, porque ela tem muito a nos acrescentar, né? Em cada encontro que a gente tem com ela, né? Acho que é basicamente isso. Não sei se a Lê tem mais alguma coisa do planejamento para colocar de experiências ou de dicas mesmo, né, Lê? Sim, olha, é bem legal isso mesmo, né? Não colocar uma desculpa. Porque, não, é uma correria tremenda, não sei o quê, não consigo pensar. Então, a gente precisa ter um momento para pensar naquilo que a gente coloca para dentro da gente mesmo, né? Então, é muito importante estar colocando alimentos bons. E realmente, essa questão de custo, se você for ali no fast food, o hambúrguer está bem caro, né? E comparado a você fazer uma refeição mais saudável, mais leve, né? Por exemplo, você fazer uma saladona, por exemplo, bem completa, que vai até aquele queijinho branco, lembra, Rose, aquela receita da saladona com queijinho branco, um franguinho, uma receita completa de uma salada. Muitas vezes vai acabar sendo mais barato, vai render mais do que você comprar determinado sanduíche, por exemplo, né? Que vai ser um alimento mais prejudicial. É claro, eu não estou falando para nunca comer hambúrguer, gente, pelo amor de Deus. A questão da frequência, né? Que você acaba consumindo. Por exemplo, na faculdade, você opta pelo lanche, né? Todos os dias, uma fritura, um salgado e tal. E nossa, aquilo é enorme lá. Pra isso. É enorme, enorme. Cruza todo o pátio da faculdade para comer salgado. Então, acaba sendo mais prejudicial. Então, leva um lanche mais leve, mas que sustente ao tempo, seja algo nutritivo, né? Acaba sendo legal. Então, por isso que o planejamento da gente pensar, sentar e, eu vou escrever para ficar lúdico, eu vou no mercado comprar determinados alimentos, e vai ser até mais fácil e mais econômico também. Aí, quando você for sair para comer um hambúrguer em menor frequência do que simplesmente bater, eu vou pedir pelo aplicativo, porque não tem o que comer, você vai comer de vez em quando com sabedoria e aproveitando, né, o alimento. A Joselena comentou, tenho a sorte e a felicidade de não gostar e não comer chocolate, salgados e hambúrguer. É muito bom, né? É muito bom, é algo raro. Porque é difícil. Mas não é impossível, né? Por isso que a gente está aqui. Sim, é difícil. Gente, e a questão é a gente não pegar inimizade com a comida, mas a gente saber lidar, né? No caso. Então, é legal, né? Optar, assim, por alimentos mais saudáveis e tudo mais. Mas, por exemplo, se realmente eu gosto muito de chocolate, algo meu mesmo, eu gosto muito de chocolate, mas não é por isso que eu vou comer todos os chocolates do mundo num dia só. A gente precisa saber se né? Um pedacinho após o almoço, e tendo até eu passo muitas vezes em consultório a técnica do chocolate, que é mastigar devagar, apreciar o alimento, não vai te causar danos. É tudo a relação que você tem com a comida e a melhor escolha que você vai fazer para o seu corpo. Bem, eu acho que é isso, ela mandou mais alguma coisa. Muitas pessoas me acham esquisito por isso. E a maioria gosta, né, de chocolate, de salgados de hambúrguer. E Olha, até a Lara, neta dela, fala que ela não é normal. Olha,
Olha, também me acham muito esquisita, porque eu não gosto de arroz. É algo Sério? que eu não gosto de arroz. É assim, de mesmo. Eu já provei, né? E não gosto. Cada um tem seus gostos, é algo muito particular e tudo bem. Aham. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Rose? Acho que da minha parte não, só agradecer a Lê por dedicar esse tempo voluntariamente a nós e a gente está deixando todo esse material incrível no YouTube, o Gabi carrega todos os eventos no YouTube, para que outras pessoas que não possam estar nesse horário assistam, né? Então, só tenho mesmo que agradecer a Lê pela gentileza de ser voluntária aqui no Instituto e nos ensinar tanto. Obrigada. Eu agradeço Lê, também, e obrigada a quem está presente Obrigado. também. Eu que Obrigado. agradeço. Uma ótima tarde. Qualquer coisa podem me chamar. Se puder passar meu contato. Tá. Você passa o contato dela no chat, Gabi? Deixa eu só ver aqui. O Instagram ou o WhatsApp? Pode ser os dois. Aqui. Certo. Vou passar o WhatsApp primeiro, tá? Só um minutinho. Nós estamos trabalhando no site, Lê, enquanto ele marca, para fazer uma página só do programa e deixar continuamente lá o seu contato também, porque se alguém quiser, né, entrar em contato com você, porque eu vou falar, gente, a Lê é ótima, tá? Eu sou paciente da Lê há um tempo e ela tem me ajudado bastante. É paciente. Foto no Instagram aqui, tá? É bem legal. Contigo. Obrigada. Obrigada, Obrigado, tá? Obrigada mesmo a todos. Gratidão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Ótima tarde. Lê, obrigada. Obrigado, pessoal.